Boa tarde, meus irmãos, meus amigos queridos do Facebook, das redes sociais. Estávamos aqui limpando a casa do Senhor, ou seja, minha esposa, e aqui nós tentamos ajudar ela e me veio uma palavra ao coração. E eu gostaria de compartilhar essa palavra junto com você. No livro de Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, o versículo 29. Assim diz a palavra do Senhor. Numa versão mais antiga, em inglês, diz: e ele pôs a sua boca no pó, para que talvez lá pudesse ter esperança. Em uma versão, na língua portuguesa, diz: põe a tua boca no pó, talvez haja esperança. Talvez lá nós encontramos esperança. E entendemos que o profeta Jeremias é um profeta que no tempo dele é difícil. Essa semana eu tenho meditado muito a respeito da mensagem deixada por Jeremias, da mensagem que Deus falava ao seu povo através do profeta Jeremias. Essa semana nós meditamos muito a respeito do quão difícil foi o seu chamado, quão difícil foi na sua época exercer aquilo que Deus havia colocado na sua boca. E Lamentações de Jeremias é um dos livros em que relata exclusivamente o quão difícil, aleluia, o quão lamentável, quão choroso estava o coração de Jeremias. Porque o livro de Jeremias é ele praticamente narrando o que Deus iria fazer, o que Deus pretendia fazer, mas lamentação é algo escrito com palavras vindas direto do seu coração. E ele diz no capítulo 3, meio que dando uma indicação, dando um conselho para aqueles que ouvissem a sua palavra, ouvissem o seu lamento. E ele, depois que escreve o livro de Jeremias, o seu livro que leva o seu nome, ele escreveu, ou o profeta, ou Baruque, que era o seu servente, o seu serviçal, escreveu palavras provindas do coração de Jeremias. E Jeremias aqui no capítulo 3, ele dá um conselho para a igreja da época, e hoje se aplica à nossa igreja nos dias atuais, que diz da seguinte forma: põe a tua boca no pó, e talvez haja esperança. Põe a tua boca no pó, e talvez ainda haja esperança. Vivemos num tempo amargo, num tempo em que muitos têm chorado e muitos têm, de uma certa forma, lamentado perdas, lamentado não só percas materiais, não só percas familiares, não somente percas emocionais, não somente percas, mas percas é perca, e de uma certa forma nós lamentamos quando perdemos trabalho, quando perdemos um ente querido, quando perdemos alguém que amamos, quando perdemos dinheiro, quando perdemos nós lamentamos. E quando perder, o que fazer? Jeremias, de uma certa forma, estava dando o conselho para a nação de Israel, dizendo: na perca, ainda que lamente, mas nós temos que botar a nossa boca no pó. Na perca, quando vem o desespero, aleluia, muitos não sabem o que fazer, porque o sentimento de perda muitas das vezes ele é doloroso, ele se compara até mesmo ao sentimento da morte, porque ninguém quer perder. E muitos, quando perdem, dá cabo da vida, entram em desespero. Muitos porque perdeu o rumo da vida, acha que a vida para ele acabou. Muitos que perderam, aleluia, o rumo da sua história, acha que para ele a história acabou. Mas Jeremias aqui dá um conselho dizendo para você que perdeu o rumo da vida, para você que muitas das vezes está sem sentido, aleluia, e nem sabe para onde ir, perdeu
o rumo, perdeu o sentido. Aí agora Jeremias nos dá um conselho dizendo: olha, nem tudo está perdido. Põe a tua boca no pó, porque lá talvez haja esperança. Mas por que Jeremias, aleluia, falava isso? Porque Jeremias, como profeta, ele sabia que todas as vezes em que Israel botava a boca no pó, todas as vezes em que Israel clamava a Deus, todas as vezes em que Israel clamava ao Senhor, Deus do céu o responderia. Jeremias também conhecia as escrituras, talvez ele tenha lido o que escreveu, aleluia, Deus através do profeta Isaías, na época de Crônicas 7,14, está Deus falando para a nação de Israel: clama a mim, aleluia, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, clamar, orar, buscar a minha presença, diz a Bíblia, que eu do céu ouvirei o seu clamor, sararei a vossa terra, restaurarei o seu caminho. Diz a Bíblia, meu irmão, que o clamor, que o botar a boca no pó, aleluia, faz Deus ficar de pé do seu trono e restaurar aquilo que se havia perdido. Jeremias escreve para uma nação que estava de uma certa forma decepcionada consigo mesmo, porque Israel havia pecado, Israel havia, aleluia, saído da presença do Senhor e agora saiu da presença de Deus. O que resta? Porque se com Deus estava difícil, imagine andar sem ter Deus do lado nos dias daquela época difícil que estava para sobrevir sobre Israel. Trazendo para os dias de hoje, imagine nos dias difíceis, aleluia, que a igreja tem enfrentado, que a humanidade tem enfrentado em si. Se com Deus muitas das vezes é difícil, nós choramos, nós lamentamos, imagine andar com Deus, imagine abrir a porta da sua casa, imagine a esperança para a tua família. Se não for Deus, meu irmão, está tudo perdido. Mas ainda que você acredite que esteja tudo perdido, Jeremias nos dá um conselho para os dias não só daquela época, mas para os dias atuais, dizendo: põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Vivemos num tempo em que, como eu falei nos outros vídeos, em que a morte está rondando as casas, tanto do rico como do pobre. Em que este tempo de crise tem sondado, aleluia, em volta daquele que tem dinheiro, daquele que é bem sucedido e também daquele que não tem nada. Porque a morte, muitas das vezes, ela não escolhe, aleluia, posição, condição social, inteligência, se você é doutor ou se você é iletrado. A morte, ela bate na casa de ambos, sem discernir quem é rico e quem é pobre. Muitas das vezes, meu irmão, você pode estar chorando hoje, lamentando, como que perdi. Eu estou lamentando a perca recente de um ente querido, mas buscando a Deus, eu entendo que Deus muitas das vezes providencia momentos em que a gente venha descer na sua presença e perguntar: Deus, o que eu faço? Aí Deus diz: olha, não existe outra situação, nem outro jeito. A única coisa que você pode fazer é clama a mim, porque eu tenho descanso para, se muitas das vezes está pesado o seu fardo. Eu tenho esperança para aquele que já perdeu ela. Eu tenho esperança para aquele que não encontra mais ela. Diz a Bíblia que Jesus disse que Ele é o caminho, e Ele é a verdade, e Ele é a vida. Jeremias, dentro dessa palavra, ele estava tentando falar para aqueles que já perderam o rumo das coisas, daqueles que não sabem mais o que fazer, daquele que não tem mais o que fazer, daquele que já fez de tudo, e o tudo para ele ainda não é nada, porque ele não conseguiu solver o seu problema ou solucionar a sua situação. Jeremias, de uma certa forma, está trazendo um dos maiores conselhos para em tempos de crise, em tempos, aleluia, de dificuldade. Jeremias está dizendo: clamar a Deus ainda é a melhor situação nos dias atuais. Jeremias está tentando falar para mim e para você que o clamar a Deus, muitas das vezes, é a única solução que temos. É a única solução que nos resta.
que o clamar a Deus ainda é a única coisa que nos dias atuais nos resta. Porque tem muitos acreditando que a esperança vai vir numa nova vacina. Tem gente tomando vacina, aleluia. Nós aqui nos Estados Unidos, nós estamos vendo que tem muitos que têm tomado a vacina e solve um problema e arruma outro. Tem muitos que acreditam que a solução está, aleluia, em vir alguém inteligente que vai trazer a cura do câncer, ou a cura disso, ou a cura daquilo, ou até mesmo a solução para solver os problemas em tempos de pandemia. Mas deixa eu te dizer, a minha Bíblia diz que a única solução está em eu botar a boca no pó, em eu clamar a Deus, em eu chamar a presença de Deus para perto de mim, em eu chegar em um canto reservado, falar com Deus e dizer assim: Deus, vem. Porque muitas das vezes, se Deus não vier sobre nossa vida, nós estamos perdidos. Jeremias entendia que a solução para Israel, literalmente, era atrair de volta a presença do Senhor. E que forma o povo de Deus entendia, ou sabia, que todas as vezes em que eles clamassem a Deus, Deus os ouviria. Diz a Bíblia que, aleluia, na época do Egito, eles clamaram a Deus, eles passaram a Deus 430 anos. E nos últimos anos da vida deles, eles começaram a clamar a Deus. Diz a Bíblia que Deus ouviu do céu o clamor, desce numa sarça de fogo ardente e chama ali Moisés para libertar o seu povo. Isso é que eu acho mais lindo, meu irmão. Tem muitas das vezes pessoas que acreditam que Deus é inalcançável. Tem muitas pessoas que nos últimos dias acreditam que Deus não tem ouvidos, que Deus está insensível à sua dor. Mas Deus, na verdade, nunca esteve insensível à minha dor, nem à tua dor, e nem à dor de ninguém. O que muitas das vezes nos falta é humilhação, é como chegar na presença dele. Muitas das vezes, meu irmão, até as pessoas esqueceram, porque até para chegar na presença de Deus, nós temos uma maneira. Nós temos um jeito. Não adianta chegar na presença de Deus com arrogância. Não adianta chegar, aleluia, na presença de Deus batendo no peito dizendo que é o cara. Não adianta tentar jogar na cara de Deus que você é uma pessoa inteligente, que você tem atributo, que você é cheia de talento, que você é cheia disso e cheia daquilo. Ei, na presença de Deus, você só chega a ponto de ser ouvido se você chegar humilde. Se você chegar com humildade na presença do Senhor. Se você chegar, sabe, com o coração aquebrantado. Ele disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, buscar a minha presença. Ele diz assim, ó: eu do céu ouvirei o seu clamor, sararei a sua terra e restaurarei. Jeremias aqui, quando ele diz: põe a tua cara no pó, ele entendia. Porque botar a cara no pó para o povo de Israel nada mais é do que se humilhar na sua presença. Botar a cara no pó é botar a cara no chão e dizer: Deus, acabou as minhas forças. Eu não sou, eu não tenho, porque se o Senhor não vier, ai de mim. Jeremias aqui está dando um conselho para a igreja e dizendo: só há uma esperança, é clamar a Deus. Só há uma esperança, é clamar a Deus. Todo mundo entendia, veio a primeira onda dessa pandemia miserável que tem matado muita gente, acabou, todo mundo, ainda bem que está acabando, vai passar. E as pessoas estavam entendendo: oxa, mais uma coisa que passou e agora está vindo outra coisa maior do que a primeira. Que fazer agora? Não há presidente que esteja preparado, não há homem entendido, não há homem inteligente nesse século que tenha uma solução para os problemas atuais. Não há ninguém, meu irmão, na face dessa terra que tenha entendimento ou inteligência suficiente para agora dizer o que fazer. Mas aqui um homem cheio de Deus, aleluia, Pai do Senhor, pastor Alonso, um homem cheio de Deus aqui está dizendo: a única esperança para o mundo, ou para as nações da terra, ou para o Brasil, ou para os Estados Unidos aqui, é clamar a Deus, é clamar ao Senhor. É buscar a sua presença enquanto nós ainda podemos achar.
Porque os sinais tá todo mundo desapercebido. Os sinais se cumprindo. Guerra, fome, rumores de guerra, peste na terra. Aleluia. Sabe, falsos profetas aparecendo, homens dizendo eu sou Deus. Há 2 anos atrás morreu um que dizia eu sou Jesus. Os sinais estão se cumprindo. Os sinais da presença. Ei, compartilha essa live. Os sinais da vinda, aleluia, do Messias, ou os sinais que antecedem a sua vinda, está se cumprindo. Os sinais que precedem, aleluia, o arrebatamento da igreja está se cumprindo. O que muitas das vezes, meu irmão, as pessoas estão desapercebidas, as pessoas parece que não conseguem mais entender como a Bíblia falava, e hoje em dia as pessoas não estão mais na cabeça das pessoas. Eu vejo hoje em dia as pessoas tudo na live falando, vem para mim, porque o manto é revelação da revelação profunda, quase ninguém prega a Bíblia. Poucas pessoas hoje em dia estão com a Bíblia aberta, é só mão no olho, o troço revelando, o troço descendo, o negócio descendo, mas aonde está a Bíblia? Que deveria estar na sua mão. Aonde está a maior revelação para a igreja dos últimos dias, se não é a Bíblia aberta? Aonde está a maior palavra de Deus falando para a igreja dos últimos dias, se não é a própria palavra? Sabe por que nós estamos pecando, meu irmão? Sabe por que nós estamos pecando? Não é porque você caiu, não. Nós estamos pecando em não examinar para entender o que está acontecendo nos dias atuais. Nós estamos somente pecando em não estar abrindo a Bíblia para entender o que está acontecendo nesses dias que antecedem a vinda do nosso Salvador. Jeremias nos dá um conselho, olha, tem faltado muita coisa. Como que um profeta fala há mais de 4.000 anos atrás e o troço está mais atual como nunca? Esse é o grande mistério da palavra de Deus. Homens que escreveram ela há mais de 4.000 anos, quando nós abrimos hoje, parece que Deus está falando, usando o profeta para os dias atuais. Parece que Deus está usando os profetas, aleluia, do passado para os dias atuais. Dias estes que a igreja está amedrontada. Dias esses que não existe teologia para explicar o que fazer nesses dias atuais, porque a maior teologia está aqui, ó. Ele diz aqui o que fazer. O próprio Jesus instruindo os 12, sabe, as pessoas ali que estão, os 12 amigos, 12 primeiros amigos que ele separou para que o evangelho fosse divulgado. Ele explicava para ele, olha, haverão dias difíceis na terra, dias de dor, dias de tormento, dias de agonia. E nem começou, porque o próprio Jesus falou que haveria de vir dias em que a grávida estaria grávida e pedindo a Deus para que não chegasse o dia de dar à luz, porque seria dias tenebrosos, dias em que a mãe que estava para dar à luz teria medo de trazer seu filho ao mundo. Vivemos em dias de dor, em dias de temor, dias de tremor, em dias em que as pessoas vivemos hoje em dia se pensando 2 vezes se saímos para trabalhar, para ir buscar o nosso pão de cada dia, ou se é melhor ficar em casa, porque, sabe, é dias que nós não sabemos o que fazer. Eu pelo menos estudei teologia há vários anos, eu estudei, tenho diplomas que eu posso buscar eles lá e dizer, meu Deus, para que serve isso agora, se eu não sei o que fazer com isso? Quantos pastores agora estão me ouvindo nesse momento, ou vão me ouvir através dessa live, aleluia, em que você se letrou-se, você se capacitou, você fez missiologia, você fez escatologia, você fez tanta logia, e agora, para esses dias atuais, o que é que te resta? O que é que você vai fazer com as logias que você fez? Eu pelo menos tenho uma coragem de chegar em público e dizer, os cursos de teologia hoje não me servem de nada. Bacharel hoje que eu tenho não me serve de nada. Aí eu abro a Bíblia
E Deus usando o profeta Jeremias. E agora Deus, o que é que eu faço? E Deus usando o profeta Jeremias dizendo: põe a tua cara no pó. Põe a tua cara no pó. Talvez ainda haja esperança. Talvez ainda haja esperança para a igreja. Talvez ainda haja esperança para o mundo. Talvez ainda haja esperança para a tua vida, para a minha vida. Mas o segredo está onde? Põe a tua cara no pó. Porque o pôr a cara no pó é entregar a Deus os problemas que eu não tenho solução. O botar a cara no pó é dizer que as minhas forças acabaram. E que se eu não tenho solução, para que eu passo noites dormindo? Para que eu estou preocupado se o problema não tem a solução? Mas quando eu ponho a cara no pó, eu digo: Deus, é teu. Minhas forças acabaram. Jeremias disse para mim estar aqui hoje, é botar a cara no pó. Vem cá, Deus, porque na verdade as pessoas esqueceram como fazer isso. Não sabem, não lembram. Porque para lembrar deveria estar aqui, meditando nela de dia e de noite. Examinando ela de dia e de noite. Hoje em dia a rede social não deixa mais. Hoje em dia a rede social não deixa mais. Não conseguimos passar mais de 10 minutos sem antes dar aquela olhadinha no celular. E eu não estou me isentando disso, não. Não conseguimos ficar sem olhar e nem curtir foto de ninguém, ou se não tirar aquela selfie. Imagine se todas as vezes em que você tirasse uma selfie, você meditasse no versículo. Hein? Imagine se toda vez que nós entrássemos de cara, porque agora os smartphones dizem quanto tempo você passa, e você fica abismado. Se você tiver iPhone, ou se você tiver um telefone smartphone, você verificar, baixar um programinha lá, e ele vai dizer para você quanto tempo você passa nas redes sociais. Você vai ficar abismado. Você vai ficar decepcionado. Porque não conseguimos ler a Bíblia nem por 5 minutos, nem por 2 minutos, 3 minutos. É raro. Mas quando medimos lá o quanto tempo nós passamos de cara para o Face, de cara para o Instagram, de cara para o TikTok, de cara para as redes sociais aí da vida, percebemos que ficamos lá quase metade de todo o dia. 10 horas, 9 horas, e não se cansa. Nós não conseguimos examinar as Escrituras por mais do que 5 minutos. É chato, é sonolento. Não conseguimos mais dobrar o joelho meia hora nas madrugadas, porque o corpo não tem mais a prática. O corpo não tem mais o costume de falar, de orar a Deus. O povo não tem mais o costume de clamar da forma que clamava antes. O povo se esqueceu, aleluia, de como era buscar a Deus na antiguidade. Hoje em dia, meu irmão, está tudo mais fácil. Na minha época era mais difícil, não tinha internet livre para todo mundo. Na minha época, para ser pregador, o cara tinha que, no mínimo, ler a Bíblia toda lá, e buscar e examinar, e horas de jejum, e horas na madrugada. Lembro eu e o evangelista Cícero, quando ele aprendi a ler a Bíblia com ele, e nós passávamos noites adentro, examinando, lendo as Escrituras, lendo a palavra, buscando, para que quando Deus usasse, para que quando Deus, aleluia, tivesse uma palavra para falar com o seu povo, nós estivéssemos preparados. Hoje em dia, para se fazer um curso, você vai lá, para ser pastor, você faz um cursozinho aí pela internet de 3 meses, você já é pastor. Antigamente, para ser pastor, no meu tempo, ou talvez eu seja arcaico, mas no meu tempo, no mínimo, você tinha que ter um tempo de joelhos, experimentado nas batalhas da vida, experimentado nas provações, aleluia, nas acusações, nos motins, nas panelinhas. Tinha que ter horas na presença do Senhor, Pai do Senhor Vera.
tinha que ter um tempo experimentado, sabe, das fornalhas das aflição, para daí então talvez você ser levantado como pastor, porque pastor, irmão, não é só um título que vai te avaliar que você é ou você não é. São os calos de joelho, são os calos do teu joelho quem diz, aleluia, se você tem ou não chamado. São as horas de intimidade com aquele que está lá em cima, que muitas das vezes diz se nós temos capacidade ou não, que nos capacita, porque ainda que você não tenha capacidade, Deus diz que Ele capacita aqueles a qual Ele chama. Eu não estou falando de quem não teve a oportunidade de fazer um curso de capacitação, eu estou dizendo que Deus, Ele nem precisa que você seja uma pessoa capacitada, mas que você seja uma pessoa obediente. Que no mínimo tenha intimidade com Ele, tenha horas com Ele. Que no mínimo você conheça o Deus a que você serve através da palavra, através da leitura das Escrituras. O que está faltando nos últimos dias é nós voltarmos a clamar, irmão, igual Jeremias, sabe, fazia, Pai do Senhor, irmã Jeane Lacerda. Fazer igual Jeremias fazia, botar a cara no pó, meu irmão. É de parar de ficar correndo atrás de revelação. O que eu estou dizendo isso não é inveja não, das pessoas que tem 1.000, que tem 2.000 pessoas. É não, irmão. Tem 10 tem 10 pessoas agora me ouvindo. Mas eu digo que nós não precisamos de quantidade, mas de qualidade. Porque é aqui, é na palavra revelada aqui, que nós buscamos revelação para os dias atuais, que nós buscamos esperança para aquilo que se havia perdido. Para mim, que perdi um ente querido, não tem palavra, meu irmão, que venha chegar para mim e dizer, vai tudo ficar bem, vai tudo acalmar. A palavra que Deus me promete é que ainda que tudo não fique bem, ainda que tudo não fique bom, ainda que, sabe, que Ele não ressarça a perda, mas a Bíblia diz que há esperança, que na dor Ele andaria comigo lado a lado, que ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, Ele caminharia junto comigo, que ainda, louvado seja o nome do Senhor, que a morte viesse a meu encontro, 10.000 se estenderia à minha direita e 10.000 à minha esquerda, mas eu não seria atingido. A Bíblia diz, meu irmão, que esta praga que assola a terra, se eu tiver esperança, se eu tiver Jesus, se eu tiver consciência do Deus que eu sirvo, ela não entra na minha casa, e se entrar na minha casa, ela vai ter que sair. E se ainda você for acometido, a Bíblia diz o seguinte, que se eu andar lado a lado com o Senhor, no vale da sombra da morte, Ele transborda o meu cálice. Seguimos nessa tarde com o conselho de Jeremias, a esperança. A esperança, eu só quero que você compartilhe para nós chegarmos ao mínimo de pessoas, o máximo de pessoas possível, que não tem esperança, que o mundo para elas acabou porque perdeu alguém, que o mundo para ela acabou porque não consegue solucionar o seu problema, que por causa de um problema hoje está dentro de um quarto, aleluia, da sua casa pedindo para morrer, aleluia, pedindo, aleluia, que sabe, pedindo, não quer ver ninguém, o mundo para ela acabou. Deixa eu te dizer, a esperança, qual é? Põe a cara no pó. Põe a tua cara no pó, desce na palavra do Senhor, medita nela de dia e de noite. Eu não canso de pregar a palavra que eu recebi quando aceitei a Jesus como Salvador, porque é esta palavra que tem me mantido de pé até hoje. É esta palavra que tem me mantido de pé até hoje, que tem mantido a minha família de pé até hoje, que tem me conduzido por muitos lugares aonde eu tenho ido, porque não tenho desistido. Eu não tenho desistido porque eu tenho firmado. O meu alicerce é a palavra.
eu louvo, eu choro no louvor, mas o meu alicerce é a palavra. Eu me arrepio no louvor, mas o meu alicerce é a palavra. Pai do Senhor, missionária Marília Vargas, a palavra que eu tenho para você aqui essa tarde, talvez não seja a revelação das revelações, mas é a maior revelação deixada para o ser humano nos dias atuais. E não interessa que caminho você tem trilhado, essa é a verdadeira revelação. Não interessa onde você tem estado, essa é a revelação que vai trazer solução para qualquer problema da sua vida. O que devo fazer? Jeremias fala, Lamentações 3:29, põe a tua cara no pó. Perdeu? Põe a tua cara no pó. Tá sem solução? Põe a tua cara no pó. Aonde? Lendo Bíblia. Tem horas em que às vezes os próprios membros da minha casa não entendem, quando eu resolvo descer para o basement da minha casa e ficar lá por um tempo. Às vezes eu quero ficar lá por um tempo, sozinho, dizendo, Deus, o que é que eu faço? Quando falta emprego, acabou o emprego, essa semana não tem trabalho, desço lá e digo, Deus, para quem que eu ligo? Vem cá, Senhor, me dá, faz aqui o meu schedule, faz aqui a minha agenda. Eu não sei para quem ligar. E daí a pouco eu começo, sabe, a orar por um e por outro. E, meu Deus, as pessoas começam a mandar mensagem. Eu digo, opa, Deus, é Deus. Porque foi depois da oração. Essa semana eu estava dirigindo. E me deu conta que nunca mais, fazia meses, em que eu tinha parado para só me relacionar com Deus, só falar com Ele. Sabe, só conversar, palestrar com Ele. Todas as vezes em que eu estou na presença do Senhor, pedindo para o fulano, pedindo para o Beltrano, sabe, Senhor faz isso, Senhor faz aquilo, Senhor faz aquilo, faz isso, tem problema, só levando problema. Mas fazia tempo em que eu tinha parado e falado com Deus. E aí, Deus, tudo bom? Estou aqui, vamos palestrar, vamos falar. Quero contar minha angústia, falar de mim. Sabe? Eu quero falar, sabe? Eu quero conversar com o Senhor apenas para ouvir a tua voz dentro do meu coração. Fazia tempo, eu percebi que essa semana fazia tempo em que eu tinha parado para me relacionar com Deus. Talvez você não esteja entendendo, mas você que é casado, imagine se você é esposa, imagine se você só chega para teu marido para levar problema. O teu relacionamento é só para mostrar a ele problema. Ele não vai querer se relacionar com tu, não. Ou ela não vai querer se relacionar com você, que você só leva problema. Agora, quanto tempo faz que você parou para se relacionar com Deus? Para a noiva se relacionar com seu noivo? Para aqueles que aguardam, aleluia, a vinda do Messias, a vinda do noivo vir buscar sua noiva. Quanto tempo faz que você não chega para Deus e diz, Senhor, eu estou aqui só para te adorar? Quanto tempo faz que você não bota a cara no pote, Senhor, vem cá, vem me restaurar, vem me ajudar a limpar o altar que está sujo, só tem dor, só tem angústia, eu oro por todo mundo, mas muitas das vezes o altar está sujo e precisa limpar, está cheio de poeira, precisa dar aquele assopro de novo e dizer assim, Deus, vem cá. Quantas das vezes está faltando somente aqueles poucos minutinhos da presença de Deus só para adorá-lo pelo que Ele é? Adorá-lo pelo que Ele é. Tem tanta gente, meu irmão, que está fraco na fé e não consegue admitir. Está precisando voltar a ter um relacionamento e não consegue admitir. Não, eu sou o cara, eu não posso estar fraco na fé porque eu sou o cara. Pode sim, porque você também é ser humano. Por que você não pode? Todos os grandes homens de Deus, aleluia, que tiveram chamados gigantescos, como o profeta Isaías, como o profeta Jeremias, como os profetas do Velho Testamento, Moisés, que é tido como um dos nossos pais da igreja na fé, todos eles tiveram momentos de fraqueza, todos eles pensaram em desistir, muitos, sabe, pediram a Deus para Deus riscar o dia em que eles nasceram. Por que você não pode admitir que você precisa, sabe, botar a cara no pó?
clamar pela providência de Deus, para que talvez Deus tenha misericórdia do teu casamento, para que talvez Deus tenha misericórdia da tua vida, para que talvez Deus não feche aquela porta de emprego que tanto você está temendo que ela se feche. Muitas das vezes, irmão, está faltando é isso. Oh, glória a Deus. Palavra de Jeremias para esta tarde, dizendo: o que fazer, pastor? Já que o senhor está falando tanto, o que é que fazer? Eu estou no mesmo mistério que você, dando ouvido à palavra do profeta que diz assim, ó: põe a tua cara no pó, a esperança é nele. Depois que tu botar a cara no pó, se não tiver esperança, talvez, ele diz nem que vai ter, mas talvez, mas a própria Bíblia diz que todas as vezes em que botaram a cara no pó, todos foram ouvidos. Todos foram ouvidos. Até um rei rebelde, sabe, que Deus chega para o profeta Isaías e diz assim, ó, vai lá, diz a ele que da cama que ele subir, ele não vai descer, ele vai morrer, porque foi eu que feri. Aí Isaías chega lá e diz assim, olha, Deus mandou te dizer que tu vai morrer. Tu vai morrer. Aí na mesma hora, porque ele havia pecado, ele havia transgredido, ele havia, sabe, botado a mão onde não era para botar. Aí o profeta Isaías sai no pátio, Deus chega para Isaías e diz assim, Isaías, volta. Se arrependeu, enquanto tu veio andando de lá para cá, ele se arrependeu, botou a cara na parede e se arrependeu. Ele não podia ajoelhar e nem botar a cara no chão, porque estava enfermo. Mas quando botou a cara na parede, Deus diz, epa, cara na parede para mim é igual cara no pó. Volta para ele. E porque ele fez isso, e que porque ele se arrependeu, eu vou dar 15 anos de vida para ele. Não há clamor na presença de Deus que Deus não escute. Não há clamor que não levante Deus. Não há clamor de arrependimento que não chame a atenção de Deus. Deus, meu irmão, se comove quando ele vê a igreja dele arrependida, quando ele vê a igreja dele humilde, quando ele vê a igreja dele pequena, a noiva dele dizendo, eu não sou nada sem o Senhor. Quando ele vê a igreja dele dizendo, nós não somos nada sem o Senhor. Deus vem e enche a minha casa, a casa é tua, entra na minha casa, a casa é tua, pode entrar. Nos últimos dias, Deus tem almejado, minha irmã, meu irmão, a entrar dentro das nossas casas, fazer morada lá. Entrar dentro dos nossos quartos, fazer morada lá. Nos últimos dias, Deus, meu irmão, tem almejado chegar perto de mim, de você. Ele está buscando, diz a Bíblia que Ele está buscando a mim e a você. Ele está buscando a mim e a você. O livro de João diz que Deus busca os adoradores. Deus busca quem possa o adorá-lo como Ele é, tal como Ele é. Deus não busca preto, Deus não busca branco, Deus não busca gordo ou magro, Deus não busca rico ou pobre, Deus só busca adorador. E dos tais Ele se deixa conhecer, dos tais Ele quer se revelar, dos tais Ele quer fazer parte da sua vida, parte dos seus problemas e parte da solução também deles. O que é que nós vamos fazer? Talvez você esteja dizendo para mim, talvez, pastor, você está falando, o senhor não sabe. Você não sabe o que está se passando na minha vida. Você não sabe o que é que eu tenho sofrido. Você não sabe como está a paz do seu irmão Alexandre. Deus abençoe. Você não sabe que tipo de problema eu tenho enfrentado. Eu disse, nem quero saber. Porque quem quer fazer parte da solução dos teus problemas e dos teus problemas e da tua vida não sou eu, é Cristo. A única coisa que eu quero nessa tarde, amém, pastor, irmão Alexandre, Deus te abençoe, missionário de Deus. A única coisa que eu quero fazer você entender nessa tarde é que a esperança não está numa vacina em épocas de pandemia. É que a esperança não está no governo americano, não está no governo brasileiro, não está no governo de nenhuma nação.
Jeremias diz que a solução está em eu botar a cara no pó, em deixar ser achado por aquele que me busca, em deixar-se ser amado pelo noivo que almeja ter um relacionamento com a sua noiva. Louvado seja Deus. A solução está em deixar ser achado por alguém que almeja estar contigo nos momentos difíceis. A solução está em chegar humilde, aleluia, na presença de alguém que é grande, que é majestoso, e dele se deixar ser achado e andar com ele. Ele quer ser um contigo, como um com ele foi o filho quando andou aqui na terra. Bota a cara no pó. Talvez ainda haja esperança para a tua vida. Talvez ainda haja esperança, aleluia, para a tua história. Tem um louvor que fala: a esperança para a árvore cortada. Ou seja, a esperança. A esperança. Põe a tua cara no pó. É a palavra que eu tenho hoje, Jeremias 3:29. Guarda esse versículo. Não saia antes de compartilhar essa live, porque eu acredito que Deus vai alcançar alguém nessa tarde, que estava com a sua fé arruinada, que estava com a sua fé humilhada, que estava com a sua fé rasa, na superfície, que estava sem saber o que fazer. E nessa tarde Deus diz: a esperança para a tua vida, para a minha vida. E qual é essa esperança? Botar a cara no pó e buscar aquele que é todo poderoso, que é maior, que é gigantesco. Aquele que desde o princípio tem tentado achar e encontrar aqueles que se perderam no meio da caminhada. Buscar achar a ovelha perdida, a ovelha desgarrada. Buscar achar aquele que não tem solução. E por causa disso, meu irmão, ele deu aquilo que mais importava para ele, que era o seu filho. O que precisamos fazer? O que precisamos fazer é encontrar e se deixar ser achado. Jeremias 3:29. Põe a tua cara no pó. Talvez ainda haja esperança para a tua vida. Eu agradeço a todos que estiveram. Obrigado, Vera, por ter compartilhado. Todos que estiveram aqui comigo. Não sai antes de compartilhar, porque de uma certa forma não estou trazendo uma mensagem, sabe, que edifique o homem, que edifique conhecimento, mas trazer uma palavra que pode chegar até alguém que esteja precisando dela. Compartilha. Talvez um amigo teu esteja precisando. Talvez um amigo seu esteja precisando ouvir isso. E dessa forma, você também vai estar nos ajudando a evangelizar. Que Deus continue abençoando. Ore por nós aqui nos Estados Unidos. Nós precisamos da oração dos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E que Deus continue vos abençoando em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.